Pessoal, então vamos lá? Dando continuidade ao nosso estudo As Vozes do Céu. Hoje nós vamos utilizar dois livros de apoio. Primeiro é o Vivendo o Evangelho, volume 1, de André Luiz, né? A gente sempre recorre a ele porque ele comenta item por item do Evangelho segundo o Espiritismo. E também o Roteiro Sistematizado, que nos ajuda também a refletir sobre os temas que vão sendo apresentados durante os itens aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz perguntas, traz algumas análises para a gente poder aprofundar no texto que a gente está estudando, tá bom? Então vamos lá? Vamos abrir o Evangelho lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 26. Olha só então. Eu vou fazer uma leitura, pessoal, para a gente poder ir acompanhando aí. Quem tiver com o Evangelho vai acompanhando. É importante, né, a gente ter essa linha de raciocínio juntos, para que a gente possa aprender, que a gente possa ali juntos conseguir fazer uma reflexão e acompanhar o que o texto está dizendo para nós. Olha só. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. O que é silício, pessoal? O verdadeiro silício, as provas voluntárias, os verdadeiros sacrifícios, né? Olha só o que ele vai dizer aqui para nós. Lembrando que essa comunicação que nós vamos estudar aqui, é do item 26, foi dada por um anjo guardião, Paris, 1863. Então hoje a gente vai entrar direto na mensagem, então. Olha só. Perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta. E aí ele vai trazer para nós uma reflexão. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? São perguntas. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pessoal, só essa frase aqui daria pra gente ficar nela a live inteira. Porque é uma frase que daria pra gente pensar, pra gente analisar, pra gente buscar exemplos, pra gente poder olhar pra nossa vida, pra nossa história. Pensar em nós como seres imortais, né? Como seres que vêm de outras experiências. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, paciência, resignação. Então, olha só, 3 pontos aí importantíssimos. Ah, mas por que a gente passa pelas provas? Por que a gente ainda tem essa necessidade de vivenciar as provas? Então, toda prova tem um objetivo. Nós estamos estagiando nesse momento em um mundo de provas e expiações. Qual é então esse objetivo? Nós estamos aqui simplesmente para a gente sofrer? Como a gente escuta às vezes, né, algumas pessoas dizendo: o mundo está tão difícil, né, está tão complicado, então nós estamos aqui só para sofrer. Será que é isso? Isso é um ponto importante para a gente pensar, né? Não, nós temos um objetivo ao estar aqui. Esse objetivo é realmente esse exercício da inteligência. Nós vamos nos aperfeiçoando. As provas é um meio pela qual a divindade nos auxilia a exercitar esses 3 pontos que ele está dizendo aqui na mensagem. Inteligência, paciência. Quantos de nós precisamos de paciência hoje em dia? E a resignação, que também é um ponto aí muito importante se a gente levar em consideração toda a trajetória de um espírito. A nossa própria trajetória. Se a gente for pensar, se a gente for analisar histórias, exemplos de espíritos que já alcançaram certo escol, né, já um nível de evolução mais alto, se a gente for olhar para a história daquele espírito, nós vamos encontrar essas 3 palavras, esses 3 pontos aqui: inteligência, paciência e resignação. Então, para o espírito avançar, progredir, ele vivenciou esses 3 pontos aí de forma mais profunda, mais do que até hoje, nós já conseguimos vivenciar. E aí ele segue aqui.
Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito num abandono que seria mais preguiça que virtude. Então, outro ponto aqui, outro trecho muito importante que merece a nossa atenção. O mérito, né? A gente fala tanto, a gente escuta tanto, a gente fala tanto sobre o mérito. Então, nós passamos pelas provas para adquirir mérito. Mérito para a gente avançar. Mérito para a gente progredir. E em que consiste esse mérito? Essa mensagem aqui ajuda a gente a entender um pouco isso. Suportar sem lamentação. Consequências de males que a gente não pode evitar agora, né? Nesse momento. Perseverar na luta. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Passando por tantas e intensas transformações. Perseverar na luta. E o terceiro ponto, não se desesperar se não puder superá-los. Tem coisas que a gente não vai conseguir de hoje para amanhã. A gente não vai conseguir de hoje para a semana que vem, de hoje para o ano que vem. Mas o mérito também consiste nesse não cultivar o desespero, né? Não se entregar a esse desespero. E claro, ele vai trazer também um ponto importante que é com relação ao abandono. Não há mérito num abandono que seria mais preguiça que virtude. Às vezes a gente pode cair nesse engano, nesse erro de abandonar aquela prova, aquela situação, simplesmente para fugir. E aí, pessoal, ele fala aqui, mais preguiça que virtude. Então a gente precisa ter realmente esse cuidado. É pra gente, não é no sentido da gente cultivar o sofrimento, né? De falar, eu quero ficar sofrendo. Não é isso. Mas a gente ter essa percepção, né? De que as provas elas passam, vem outros momentos, vem outras situações, outras vidas, outras existências, né? E a gente vai ali pouco a pouco, junto com esses 3 pontos que ele traz na mensagem, inteligência, paciência e resignação, a gente vai vencendo e vai superando. Vai atravessando, vai aprendendo, vai progredindo. É um processo. É um processo. Vocês lembram que a gente fala sempre aqui? Que não existe saltos, né? Não existe saltos. A gente vai ali pouco a pouco, degrau a degrau, conseguindo alçar esse progresso e essa evolução que todos nós buscamos. E aí ele segue aqui. Essa questão traz necessariamente uma outra. Já que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que é o nome desse capítulo que nós estamos estudando, né? Pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? É uma pergunta. Pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A essa questão responderei claramente. E aí eu grifei aqui a resposta, né? Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem ao próximo, pois isso é caridade através de sacrifício. E não quando elas só têm por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Então vamos analisar essa resposta aqui. Pode haver mérito em buscar aflições, agravando provas com sofrimentos voluntários? Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. E aí a gente para e pensa, né? Quais são os reflexos das nossas ações, das nossas escolhas? Qual é o objetivo? É pura e simplesmente o nosso bem próprio? Ou a gente age, pensa, trabalha também em prol do bem do próximo?
pois isso é caridade através de sacrifício. Agora, quando a gente busca aflições, agrava as provas com sofrimentos voluntários, tendo objetivo nosso próprio bem, e aí é egoísmo e fanatismo. Então vamos pensar, né? Quais são aquelas ações, às vezes nem são ações ainda, mas são pensamentos que às vezes nos visitam. Esses pensamentos que nos impedem muitas vezes de fazer o bem ao próximo e só pensar em nós, eu o tempo todo, né? E aí a gente entra nesse egoísmo por fanatismo que ele está dizendo aqui. A gente prestar muita atenção, né? O João comentou que existe uma diferença substancial importantíssima, é verdade. Há uma grande diferença aí. E aí ele vai seguindo a análise, olha só. Há uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. E não aumenteis a carga por vezes já pesada. Às vezes a gente aumenta, né? Às vezes a gente já vem com muita coisa para resolver e a gente ainda aumenta, né? A gente está aqui passando pela experiência da reencarnação e às vezes a gente ainda piora um pouco a situação, né? Do que se comparado com o que a gente já estava. Não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Então, pessoal, aceitar sem lamentações, com fé. O que é a fé aqui? A fé é a esperança. A esperança de que nós vamos atravessar aquela prova, nós vamos vencer aquela prova, que nós não vamos nos entregar a ela. Quando ele fala que aceitai-as sem lamentações, pessoal, para a gente não cair naquele erro, né, de realmente se entregar à queixa, se entregar à lamentação. Porque se a gente projeta isso, se a gente se entrega a isso, nós não vemos horizonte, nós não vemos perspectivas. A gente se entrega para aquela lamentação, para aquela queixa, e a gente não enxerga o que está por vir. Quando ele fala aqui da fé, é no sentido da esperança, da confiança de que nós vamos conseguir vencer a prova. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Importante isso também. Nós temos necessidade de todas as nossas forças para cumprir a missão de trabalho na Terra. E se a gente não se ligar a isso e realmente desperdiçar as forças, né, essa carga fluídica que nós temos para estar aqui reencarnado, a gente desperdiçar isso aí com outras coisas que não vão contribuir para a nossa missão na Terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Torturar voluntariamente e martirizar o vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Então aqui ele traz um alerta pra gente. Com relação ao martírio do corpo, né? A gente vê aí tantas doutrinas, tantas crenças, seitas, enfim, que utilizam do martírio do próprio corpo, né? Dos castigos corporais. Eu acho que é um exemplo aí pra gente lembrar. Deus nos deu o nosso corpo, pessoal, o corpo físico. Vocês já pararam para pensar que máquina é essa? Que máquina perfeita Deus criou para nos propiciar a experiência da matéria? Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio, porque é um desperdício, se a gente for parar para pensar, né?
enfraquecer o nosso próprio corpo sem necessidade, sem um objetivo elevado, realmente é um verdadeiro suicídio. Porque onde nós vamos recuperar aquela força, aquela energia que a gente perde? A gente vai perdendo ao longo da vida, né? Conforme o tempo vai passando, né? As décadas, os anos, aí a gente vai realmente... E aonde a gente está empregando essa energia, essa força? Pra gente pensar também. Outra coisa ocorre em relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso o vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Então, quando eu abro mão de algo para mim, para oferecer para o próximo, esse sacrifício, ele é aceito por Deus. É o verdadeiro silício, na verdade, o verdadeiro sacrifício que vai nos aproximar, então, do objetivo lá que a gente falou lá no começo. Inteligência, paciência e resignação. Vós que deixais vossos tocadores perfumados para ir amansar da infecta levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas curando as chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus, olha só o verdadeiro silício aqui, pessoal. O que é realmente sacrifício? Vós, enfim, que gastais vossa saúde na prática de boas obras, eis aí vosso silício, verdadeiro silício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não secarão vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então olha o quanto é importante aqui. Aqui ele vai explicar realmente o que é esse verdadeiro silício. Na primeira parte da mensagem ele fala sobre as provas, e já nessa segunda parte ele vai falar sobre esse verdadeiro silício, esse verdadeiro sacrifício, que realmente, pessoal, é um verdadeiro sacrifício. Não é a gente deixar de fazer alguma coisa, não é a gente se privar de alguma coisa, não é a gente... esses exemplos que ele foi colocando aqui, né? O martírio do próprio corpo, que é um exemplo aí que a gente ainda vê em alguns países, algumas regiões, a gente ainda vê muito isso, né? Então, na verdade, o que realmente conta, o que é o verdadeiro sacrifício que conta para Deus, é todos esses que ele enumerou aqui. Vós que deixais vossos tocadores perfumados para ir amansada infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas curando as chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus. Olha os exemplos que ele vai dando pra gente, pessoal. Esses exemplos não é a verdadeira caridade? Não é a verdadeira caridade que a gente se esforça para aprender, para viver, que é o exemplo maior do Cristo para nós? Vós que gastais vossa saúde na prática de boas obras, eis aí o vosso sacrifício, vosso silício, verdadeiro silício de bênçãos. Pois as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Então é um alerta aí para a gente realmente direcionar, entender o que é um verdadeiro sacrifício. Sacrifício não é eu deixar de comer alguma coisa, não é eu deixar de ir em algum lugar. Qual que é a produtividade disso? O que isso vai gerar de benefício para o próximo? Pra gente pensar, né? Deixa eu dar uma olhadinha no comentário aqui da Denise, nossa amiga que está aí hoje com a gente. Possuímos tantas carências emocionais e espirituais que diante de provas, a primeira coisa que fazemos é se revoltar com Deus e com os protetores espirituais. Nossa mente começa a fraquejar. Então isso faz parte ainda de uma fraqueza nossa, né? De uma inferioridade nossa, de se revoltar, de talvez não recorrer a Deus, mesmo no momento de dor, no momento de sofrimento, como aquele pai que está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, e não para nos castigar.
e não para nos, né, como algumas crenças aí pregam. A gente precisa ter muito cuidado, pessoal. Deus quer o nosso mal. Deus quer que a gente sofra, que a gente passe pelas provas e sofra muito, sem nenhum objetivo. Qual é o objetivo das provas? Vamos voltar lá. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, paciência e a resignação. Nós ainda temos necessidade de passar pelas provas para a gente aprender esses 3 pontos aqui que ainda não estão totalmente cravados no nosso espírito, no nosso ser. Inteligência, paciência, resignação. Então a gente precisa muito ainda aprender a vivenciar, a exercitar isso, para que um dia lá na frente, né, em outro momento, a gente já consiga vivenciar isso de uma forma natural, né, de uma forma realmente que pertença ao nosso patrimônio espiritual. O João colocou para nós aqui: cabe a nós buscar as nossas reservas de luz. Então, nós temos a nossa parte, né? Jesus disse, né? A cada um segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? As obras que Jesus falou é aquela que só diz respeito a nós mesmos? Não, né? É aquela obra que diz respeito ao coletivo, ao próximo, ao nosso círculo, à família, aos amigos. E a gente vai expandindo isso na medida que nós temos a capacidade de entender, como ele colocou aqui, né? O nosso próximo como o nosso irmão em Deus. Então, essa percepção ela vai sendo ampliada aí a partir do momento que a gente vai aprendendo e vai exercitando esses 3 pontos. E aí, o último parágrafo diz o seguinte: mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? É uma pergunta, né? Onde está vossa coragem nas provas, já que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisoteai vosso amor próprio. Resiste contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Coragem e submissão à vontade de Deus. Nós já conseguimos atestar isso para nós mesmos, para Deus? Então, todos esses exemplos que ele vai colocando aqui para nós, pessoal, é o verdadeiro cilício. E essas feridas, que por vezes ficam em nós mesmos, né? Serão contadas porque vão atestar realmente a nossa coragem e a nossa submissão à vontade de Deus. Nós realmente acreditamos em Deus? Nós realmente acreditamos que tudo acontece sob a sua guarda, sob o seu olhar? Nós acreditamos que Deus é um Pai bondoso? E aí? Um Pai que nos dá a oportunidade da retificação dos passos, que nos dá meios para que a gente possa avançar, para que a gente possa progredir, para que a gente possa errar menos, pelo menos. Nesse último parágrafo aqui, ele chama atenção com relação àqueles que se isolam, né? O mundo está muito difícil, e aí a gente se isola muitas vezes. E aí ele faz essas perguntas, né? Que utilidades tem na Terra se a gente se isolar, se a gente não conviver, se a gente não exercitar o que a gente veio exercitar, inteligência, paciência e resignação? Qual que vai ser o nosso objetivo, então, de estar aqui? Se a gente fugir disso. Então fica aí
esse questionamento, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, tem um comentário da nossa amiga Ivanete, deixa eu ver o que ela falou aqui. Quando nos sacrificamos em favor do outro, estamos mais próximos ao mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então olha só, o sacrifício em favor do outro, esse é o verdadeiro cilício, é isso que essa mensagem aqui, é a mensagem principal que essa comunicação traz para nós. Sacrifício em favor do próximo, esse será contado. Agora, aquele sacrifício, pura e simplesmente para o nosso bem próprio, exercitando mais o nosso egoísmo, mais o nosso egocentrismo, ele não será contado. E aí? Nós vamos perder todos os mecanismos que nós temos à disposição para avançar, que nós vamos desperdiçar. Nós vamos ser árvores secas, nós não vamos produzir frutos. Quando a gente se sacrifica em favor do outro, aí sim isso será contado para nós. E esse outro exemplo que ele coloca aqui do verdadeiro cilício com relação a todos esses exemplos que ele colocou aqui. Com relação ao orgulho, às humilhações sem vos lamentar, pisoteai vosso amor próprio. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Às vezes a gente recebe uma ofensa, às vezes um olhar diferente pra gente, a gente já fica, né? Nossa, mas aquela pessoa, né? E aí, pessoal, pisoteai vosso amor próprio, resiste contra a dor da injúria e da calúnia, que é mais pungente do que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas. Então vamos pensar sobre isso que a Ivanete falou também, né? Que vai realmente nos levar ao mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o ensinamento maior aí que nós temos, que nós devemos tentar pelo menos aplicar nas nossas vidas, né? Pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui na coleção Vivendo o Evangelho, de André Luiz, para ver o que ele vai falar sobre o item 26, antes da gente entrar em um pouquinho mais de análise que o roteiro sistematizado traz para nós, que também é bem legal. Olha só. Lá na página, quem por acaso tiver o livro aí, na página 139, ele vai dizer o seguinte, sobre o item 26, tá? Que a gente tá aqui estudando. A doença é incurável. A dor incomoda, mas o remédio alivia. Olha só, a doença é incurável. A dor incomoda, mas o remédio alivia. Olha só os exemplos que ele vai trazendo para nós. A surdez é definitiva, reduz a comunicação, mas os sinais resolvem. A lesão é congênita, altera o organismo, mas a cirurgia decide. O defeito é grave, limita o movimento, mas a prótese ajuda. A cegueira é completa, prejudica o estudo, mas o braille favorece. Olha só, a prova que ele primeiro coloca a prova, coloca o que ela resulta e coloca o que a gente pode fazer para poder avançar, mesmo com a prova. A perturbação é mental, desorganiza o juízo, mas o tratamento equilibra. O problema é insolúvel, ocasiona sofrimento, mas a fé traz resignação. E aí ele vai comentar: a misericórdia divina permite o rigor da prova, mas oferece inúmeros recursos para abrandar-lhe as consequências aflitivas. Olha o quanto isso é importante, pessoal. A misericórdia divina permite o rigor da prova, mas oferece inúmeros recursos para abrandar-lhes as consequências aflitivas. Quantos e quantos de nós, pessoal, enquanto passamos pela prova, aparecem pessoas, aparecem situações, aparecem resoluções que vão se encaminhando para que a gente possa atravessar aquele momento. São esses recursos aqui para abrandar as consequências aflitivas.
todos de nós, todos vocês que estão aí agora neste momento, os que vão assistir depois, eu tenho certeza absoluta que em algum momento da vida percebeu esses recursos que vieram para abrandar as consequências aflitivas da prova. Tenho certeza, todos de nós temos algum exemplo, todos de nós temos alguma história para contar, algum testemunho, né? Todos de nós. E aí a gente não explica, a gente não sabe, nossa, mas naquele momento ali apareceu alguém. Naquele momento eu senti que não era para ir. Naquele momento crucial, né, vem aquele recurso que a gente espera e que abranda os nossos corações com relação a essas consequências aflitivas. Por vezes, pessoal, a aflição que estava prevista para nós é muito maior do que a que nós vivenciamos. E pela própria misericórdia divina que ele está falando aqui, que permite esse rigor da prova, também oferece o recurso para que a gente possa, para que possa abrandar essa aflição que a gente sente, que a gente por vezes se entrega no momento da prova. Então não vamos nos esquecer, Edu, eu estou passando por uma situação assim, tal situação, está muito difícil, é uma prova muito difícil. Mas não se esqueça, pessoal, desses recursos que nos são enviados do alto para que possa abrandar o nosso coração e que aquela aflição a gente consiga, né, abrandar, diminuir e avançar. A gente não está na prova 100% do tempo. Essa prova vem, se for aquela prova, né, de uma reencarnação inteira, será que em nenhum momento dessa reencarnação veio esse recurso do alto para abrandar essa prova, para abrandar essa aflição que a gente sente? Acho que cada um de vocês vão saber responder isso para vocês mesmos, não precisa nem colocar aqui, mas pensem nisso. Quantas e quantas histórias, às vezes nem com a gente, mas com o outro que está perto da gente, nossos familiares, né? Quantas e quantas histórias a gente poderia contar aqui. Mas vamos pensar sobre isso hoje. E aí André Luiz continua aqui. A provação dolorosa é débito antigo, em resgate na existência atual. É pagamento de dívida do passado, mas quase sempre pagamento com desconto. E aí eu me lembro de uma frase que o Chico falava muito, que eu até já comentei aqui algumas vezes, que Deus é um pai tão amoroso, tão bondoso para com seus filhos, que ele nos permite resgatar os nossos débitos, né? Viver as nossas provas por prestações. Nós não teríamos condições de vivenciar tudo numa única encarnação. Nós não conseguiríamos. E aí André Luiz vem e fala para nós. A provação dolorosa é débito antigo, em resgate na existência atual. É pagamento de dívida do passado, mas quase sempre pagamento com desconto. Se a gente fosse pagar realmente, pessoal, o valor total, o valor bruto, muitos de nós não conseguiríamos. Nós teríamos muito mais dificuldade do que nós já temos. Então vamos pensar sobre isso, vamos pensar que Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade do resgate, de vivenciar as provas, mas que Ele é misericordioso acima de tudo. Ele nos conhece, Ele sabe até onde a gente vai realmente conseguir dar um passo de cada vez. E aí ele vai falar sobre também aqui, o que é falado na mensagem, com relação ao sacrifício inútil, que é o que a gente estava falando, né? Sobre as restrições corporais, enfim. Que alguns acreditam ser grandes sacrifícios, mas qual que é o verdadeiro silício? Né? Que é o que a mensagem traz para nós. Olha só o que ele vai dizer aqui, sacrifício inútil. E aí ele vai dar alguns exemplos, olha só que interessante. Praticas o jejum rigoroso, mas não socorres o irmão faminto com o que deixas de comer.
Maltratas os joelhos com a genuflexão prolongada, mas não te abaixas para acudir o infeliz caído na rua. Machucas os pés em peregrinações distantes, mas não pisas a poeira ou a lama para auxiliar a família da periferia miserável. Pessoal, não vamos pensar aqui de uma forma generalizada, tá? Vamos visualizar esses exemplos para que a gente possa realmente entender o que a mensagem está trazendo para nós. Consomes horas intermináveis em oração, mas não usas o tempo para ouvir o amigo em desespero. Nós estamos aqui, né, finalizando o mês de setembro, setembro amarelo, um mês tão importante para que a gente possa se lembrar da importância do combate ao suicídio, a prevenção ao suicídio, melhor dizendo, né? Então, às vezes, olha só, a gente dedica as horas às orações, mas a gente não usa o tempo para ouvir o amigo que está em desespero, que está numa situação muito penosa, muito difícil. Renuncias aos prazeres normais do mundo, mas não favoreces a alegria de ninguém. Entregas-te ao martírio do corpo, mas a tortura na penitência não alivia a dor alheia. Carregas a cruz no percurso da romaria, mas não ofereces ombro ao companheiro aflito. Cumpres a promessa de sacrifício pessoal, mas não te dispões a ajudar o doente solitário. Imaginas que o castigo do corpo seja instrumento de transformação espiritual e cultivas o sofrimento pensando agradar a Deus. Contudo, são inúteis tais sacrifícios voluntários quando não têm por objetivo o bem dos outros. Então, o bem do outro, o bem do próximo, como ele bem fala na mensagem, né? A gente tem que espalhar isso, né? Ampliar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes para o bem ao próximo. O objetivo, né? Ter o objetivo de ser o bem ao próximo. E aí sim, esse sacrifício será olhado por Deus, né? Terá o seu, como ele coloca aqui, terá o seu olhar por Deus mesmo, né? E aí, pessoal, deixa eu voltar rapidinho, tem um comentário ali que eu queria ler. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Ivanete colocou para nós: diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para o bem. Aventuranças imperecíveis. Isso que a Ivanete está falando aqui, pessoal, é muito importante. Diminuindo as provas alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para o bem. Para as bem-aventuranças, né? Pessoal, a gente está vivendo um tempo aí, um momento muito crucial, muito pontual, eu acho, onde a gente, cada vez mais daqui para frente, a gente não deve ignorar, né, o sofrimento, as provações pelas quais os outros estão passando, os nossos semelhantes estão passando, as quais nós também estamos passando. Então, esse objetivo de diminuir as provações é um objetivo comum para todos nós. Não é só para uma religião, não é só para outra religião, é para todos. Diminuir as provações alheias. Olha quanta dificuldade a gente está vendo aí, tantas pessoas, quantas famílias passando por tantas dificuldades financeiras, dificuldades básicas. O que nós vamos fazer para diminuir essas provações, pessoal? É uma provação. Todos nós estamos passando pelas provações. Cada um em um setor, em um campo da vida. E o que realmente vai contar? É o que a gente está fazendo, qual é o nosso direcionamento para a gente diminuir a dor do outro. Ajudar aquele a atravessar, a superar aquela provação. É isso que vai ser contado.
Então, aquilo que a gente pensa, nossa, é um sacrifício para mim mesmo, é só aqui, acaba aqui. A gente não vai levar nada disso, né? Quando a gente retornar ao mundo espiritual, a gente não vai levar esse bem que a gente dedica exclusivamente a nós. Então, aquilo que a gente expandir, que a gente irradiar, que a gente conseguir ampliar, é o que vai realmente contar como o nosso patrimônio espiritual, nossa bagagem, é o que a gente vai levar, é o que vai nos acompanhar para as próximas experiências. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Vamos entrar lá no roteiro sistematizado rapidinho para ver o que a gente pode complementar de tudo que a gente já falou. Se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa, fique à vontade. E aí, olha só, quem tiver o roteiro sistematizado aí, pessoal, lá na página 92. Para quem não conhece esse livro, eu vou mostrar rapidinho aqui. É um livro aqui com roteiro sistematizado. E aí, olha só, ele coloca a fonte básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca exatamente o capítulo e o item que ele está analisando. E aí embaixo ele vai trazer fontes complementares, que são textos que vão nos ajudar a refletir sobre o assunto que está sendo tratado. Aqui ele colocou para nós... Só um exemplo aqui, né? Ele colocou para nós, lá do Livro da Esperança, de Emmanuel, a mensagem Nós e o Mundo. Também colocou para nós, do livro Opinião Espírita, né? Pelo Chico e o Valdo Vieira, a mensagem 44, que é Silício e Vida. Então ele vai trazendo para nós também essas referências em outros textos, para que a gente possa complementar aqui o que a gente está estudando nesse item. E aí ele traz objetivo, conclusão, observações, e aí item por item ele vai ajudando a gente com perguntas e respostas para a gente poder aprofundar no que o item está trazendo para nós. Então olha só, ele traz aqui sobre o item 26 ainda, tá? Olha a primeira pergunta, a primeira reflexão que ele traz para nós aqui. É uma pergunta: sofrer significa pagar dívidas? É uma pergunta, né? Às vezes a gente pensa, nossa, eu estou sofrendo tanto, será que eu estou pagando alguma coisa? Será que eu estou pagando alguma dívida minha do passado? Ou alguém próximo da gente, né? Será que é assim? E aí, olha a resposta, pessoal. Nem sempre. Só o sofrimento resignado na prática do bem nos quita os débitos perante as leis da vida. Sofrimento com revolta só agrava nossa situação evolutiva, assim como o sofrimento desnecessário. Quem está perguntando aí, a Kátia perguntando o nome do livro, chama-se Roteiro Sistematizado. Ele é da editora Boa Nova. Chama Roteiro Sistematizado para Estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro bem bacana, pessoal, ajuda muito a gente a estudar o Evangelho. Então, voltando aqui, né? Só o sofrimento resignado na prática do bem que vai realmente quitar os nossos débitos anteriores perante as leis da vida. Sofrer com revolta, né? Muitas vezes a gente se entrega à revolta. A gente se revolta tanto, a gente não consegue nem enxergar direito, assim. A gente precisa de um momento para a gente parar, pensar, refletir, se lembrar da bondade de Deus, se lembrar do exemplo maior que nós temos, que é Jesus, que é Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Todos esses grandes exemplos que nós temos, esses modelos e guias que nós temos para nos ajudar, a gente precisa se lembrar. Não deixar com que o sofrimento, a dor e a revolta segue os nossos corações, né? E aí, a revolta, ela vai somente agravar a nossa situação evolutiva. E também o sofrimento desnecessário, que ele explica lá na mensagem, né? O mérito, que é uma coisa que ele abordou na mensagem, que também é muito importante,
O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta. Pessoal, vem alguma situação, vem alguma enfermidade, vem alguma dor. Nós precisamos desse movimento de perseverança, lutar, nos movimentar. E não se entregar ao desespero. E aí outro ponto que é legal a gente poder reforçar também com relação ao isolamento, né? Ele fala lá no final da mensagem, lá no último parágrafo da mensagem, ele fala sobre o isolamento. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidades tendes na terra? Né? A pergunta que ele fez aqui. E aí olha só, isolar-se do mundo para não pecar é proveitoso? E a resposta é clara, não. O isolamento nos afasta do nosso semelhante e é através do contato com este que ajudamos e somos ajudados. E aí ele vai trazer um trecho lá da mensagem do livro da Esperança de Emmanuel, que diz o seguinte: fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Então, olha o alerta aqui pra gente, pessoal. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Emmanuel, Livro da Esperança, mensagem número 12. Então, pra gente pensar. Às vezes a gente quer se isolar, eu queria ir para um lugar no meio do nada, para não ter contato com ninguém. Pessoal, qual que seria então? Como que a gente vai avançar se a gente abrir mão desse contato com o semelhante? A gente vive só isolado? Todos nós estamos inseridos dentro de um grupo familiar, social. Todos nós. Nós vivenciamos dificuldades nesses grupos, vivenciamos as provas, vivenciamos tantas e tantas situações difíceis, às vezes delicadas, resgates, provas. Mas sem isso a gente vai avançar? Se a gente falar assim, eu não quero contato com ninguém, eu vou morar numa montanha, longe de tudo. E aí? Só dando um exemplo, tá? E aí? O isolamento nos afasta do nosso semelhante e é através do contato com este que ajudamos e somos ajudados. E aí, avançando aqui para a última reflexão sobre a mensagem 26, olha só. Afinal, em que consiste o verdadeiro silício? Que é o título da mensagem, né? Provas voluntárias e também o verdadeiro silício. O que consiste esse verdadeiro sacrifício? E aí a resposta que ele traz para nós, para a gente poder refletir, diz o seguinte: consiste no sacrifício que fazemos objetivando nossa melhoria espiritual, mortificando nosso espírito e não nosso corpo, combatendo o nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar, flagiciando o nosso amor próprio, sendo duros contra a injúria e a calúnia. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus, que é o finalzinho da mensagem. A resposta realmente é o final da mensagem. O que consiste? Combater o orgulho, receber as humilhações sem murmurar, né? Sem ter muito cuidado com o amor próprio, né? Quando a gente exacerba muito esse amor próprio, pessoal, a gente fere muitas pessoas que estão próximas de nós. Quando a gente pensa que é tudo para nós, tudo é a gente, tudo
Venha a nós o vosso... é tudo para nós, tudo tem que nos servir, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, pessoal, quando a gente vivenciar tudo isso, nós vamos então vivenciar o verdadeiro silício. E essas feridas que serão contadas, né? Porque Deus vai atestar a nossa coragem e a nossa submissão à sua vontade. E é isso que nós vamos levar. É isso que vai caminhar conosco aí para as próximas experiências, para as próximas reencarnações. Pessoal, deixa eu ver, aqui tem um comentário do João, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Nesse princípio, o João colocou para nós aqui, cabe aquela frase do Chico, nada acontece por acaso. Né? Então, com relação a onde nós estamos, né? Acho que é isso que ele está querendo dizer, né, João? Com relação à família, ao grupo social, ao país, ao momento que a gente está aqui, né? Que a gente está inserido, não existe acaso, a gente sabe. Tudo segue um planejamento, uma organização aí superior, que nos propicia, claro, a oportunidade do progresso e da evolução. Pessoal, vamos avançar para o item 27. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Vamos avançar, né? Qualquer coisa a gente retorna depois, tá bom? Olha só. O item 27 aí, para quem está acompanhando no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma comunicação de Bernardin, espírito protetor, lá em Bordeaux, em 1863. Pessoal, eu não achei nenhuma informação sobre ele. Eu fiz uma pesquisa em alguns livros, olhei também na Revista Espírita e não achei nenhuma informação que trouxesse assim mais informações sobre ele, né? Então, mas fica aí a mensagem para a gente poder fazer o estudo. Olha só. Item 27. Deve-se pôr um termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? É uma pergunta. Deve-se pôr um termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? E aí ele continua. Dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para terminar vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência de existências anteriores. Os juros da dívida tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que precisam ser resolvidas, pois teriam funestas consequências. E aí ele vai analisar agora, olha só. Alguns pensam que, como se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Há os que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o seu curso, o curso que Deus lhes traçou. Mas, conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Como sabeis se a providência não vos escolheu? Não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas de que sua justiça tinha aberto? É uma pergunta, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Não digais, portanto,
quando virdes abatido um de vossos irmãos. Vejamos que meios vosso Pai misericordioso pôs em meu poder. Peraí, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho, eu perdi aqui. Não digais, portanto, quando virdes abatido um de vossos irmãos. É a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Às vezes a gente vê alguém passando pela prova e a gente, é a justiça de Deus que está ali correndo, deixa lá, deixa quieto. Então olha só, ele está divertindo a gente aqui. Quando a gente vê alguém abatido pela prova, pessoal, né? Alguns dizem, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. E ele está pedindo para a gente falar ao contrário, mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso pôs em meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se Ele não me incumbiu também como prova, e talvez como expiação, de deter o mal e de substituí-lo pela paz. Pessoal, olha o quanto isso é importante. Então, em vez de a gente julgar, né, aquele que está passando pela prova lá, tá acontecendo tal coisa porque fez isso, porque não sei o quê. Vamos ter muito cuidado com isso, pessoal. Com julgamento, né, principalmente. Vamos trocar esse pensamento, essa visão, por isso que ele está dizendo aqui. Vamos analisar, vejamos que meio Deus pôs em meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos, vamos verificar se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudar aquela pessoa a superar a prova com mais força, paciência e resignação. Pessoal, o que está ao nosso alcance? Será que não tem nada ao nosso alcance para que a gente possa auxiliar o outro, o próximo? Será que Deus não pôs em nossas mãos um meio de fazer cessar esse sofrimento? Será que Deus não nos incumbiu também como prova para nós? E talvez como expiação de deter aquele mal e de substituí-lo pela paz? Por aí a gente vê que tudo está relacionado, tudo está, imbricado ali, tudo está em alguma relação. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas, e nunca vos considereis como instrumento de tortura. Então, em vez de a gente ir lá pisotear, agravar aquela situação, pessoal, ele pede aqui, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas. Todos nós estamos sujeitos às provas, aos sofrimentos, às situações mais dolorosas. E aí? Não seria, então, para a gente levar em consideração esse conselho de ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas? Pessoal, hoje eu estou ajudando alguém, amanhã pode ser eu que esteja precisando de alguma ajuda, de algum apoio. Semana que vem eu vou estar melhor, eu já posso ajudar outra pessoa e assim sucessivamente. A vida é esse movimento constante. Hoje nós estamos ajudando, amanhã a gente precisa de ajuda. Amanhã a gente vai talvez passar por uma situação que a gente não imagina e aí a gente precisa desse apoio. Então aqui ele vai mostrando para a gente a importância da gente se ajudar nas nossas provas. E para a gente não se tornar um instrumento de tortura para o nosso irmão. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo todo espírita.
Pois o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem temor, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação. Mas só Deus pode detê-la ou prolongá-la, conforme julgue necessário. Não há, da parte do homem, um grande orgulho em acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito do que sofre sob o pretexto de que esta é a sua expiação? É uma pergunta. Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazer cessar. Resumamos assim: todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Então, esse final aqui, ele resume mesmo, né? Resumamos-nos assim: todos vós estáis na terra para expiar. Pessoal, tem alguém na terra que não está aqui para viver provas e expiações? Se a gente está no mundo de provas e expiações, até aquele espírito de autoescola que aceita reencarnar aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, ele está passando por uma prova que vai realmente servir para ele enquanto espírito e para todos nós que ainda estamos em uma situação inferior e que vai nos inspirar a melhorar, a progredir e a evoluir. Todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Quem que nos ensinou a lei de amor e caridade? Quem foi aquele que veio na matéria para deixar cravado em nós o exemplo maior do amor e da caridade? Jesus. Então, novamente aqui a gente se lembra desse exemplo, se lembra desse ser tão iluminado, que está cuidando, né, do nosso planeta, é o governador do nosso planeta, e que olha por todos nós que aqui estamos estagiando. Lei de amor e de caridade. Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus cravou em nós que é possível vivenciar a lei de amor e de caridade. Nós é que ainda vamos ali caminhando, tropeçando, levantando, caminhando um pouquinho, com muita dificuldade ainda. Mas nós não podemos perder o foco, que é esse exemplo maior para nós, que é Jesus. Então, independentemente da situação, de onde nós estejamos, enfim, independente de toda e qualquer situação, considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazer cessar a prova e a expiação do nosso irmão. E aí, pessoal, a pergunta que fica para todos nós, né? Quais são esses esforços que nós estamos fazendo para amenizar as provas e as expiações dos nossos irmãos? A gente tem agido nesse sentido? Ou a gente está somente preocupado com a gente, com os que estão próximos da gente? Será que a gente não consegue furar essa bolha, né? A gente consegue irradiar isso para mais pessoas, para mais lugares, para mais situações? Será que a gente está conseguindo ser um bom colega de trabalho, ser um bom filho, ser um bom esposo, ser um bom irmão? E aí? Deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade.
Então, é essa a nossa meta, é essa o nosso objetivo. Porque nós sabemos, pessoal, que quando a gente se dispõe a isso, né, de amenizar a dor do outro, a nossa dor, o nosso sofrimento, quando ele acontece, nós também recebemos esse refrigério. Isso fica gravado aí, né, na lei da vida. Isso está registrado. O bem que nós fizemos lá atrás, 2, 3 vidas atrás, pode contar pra gente agora. Porque é uma semente que fica ali armazenada. No momento certo, ela vai florir e ela vai ser essa sombra, essa árvore frondosa que vai nos auxiliar no momento de maior dificuldade, no momento de prova, no momento decisivo que a gente tem que vivenciar no plano físico, né? Então vamos pensar sobre tudo isso, sobre essas formas, esses esforços que nós ainda precisamos empregar para diminuir e para favorecer o nosso irmão. Nós também vamos passar pelas nossas provas, né? Estamos passando, vamos vivenciar outras situações. Mas se a gente tiver em mente, né, sempre esse esforço para amenizar a expiação do outro, nós com certeza teremos o socorro também naquele momento mais crucial, naquele momento mais difícil, entre aspas, né? No momento mais importante, nós teremos sim também esse socorro amigo se direcionando a nós. Vou dar uma olhadinha nos comentários antes da gente entrar no comentário de André Luiz. Deixa eu voltar aqui rapidinho. A Glorinha colocou para nós. Tem uma frase do Chico que gosto muito. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Caridade é um exercício espiritual que nós viemos vivenciar na matéria. E quando a gente vivencia e aprende, traz isso como uma vivência nossa, isso fica gravado. E aí a gente vai realmente movimentando cada vez mais essas forças da alma que o Chico também falava, né? Isso aí. A Denise colocou para nós: parábola dos talentos, todos possuímos algo a dar e a multiplicar com as outras pessoas, né? O João lembrou do óbolo da viúva também, né? Como esse aprendizado para a gente poder sempre se lembrar. Ivanete: compreensão, compaixão, auxílio para entendermos as necessidades do nosso próximo. Precisamos muito. Glorinha: Chico Xavier, em suas frases, dizia: quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Amor e caridade, né, pessoal? A lei que o Cristo veio nos mostrar, veio nos ensinar. Veio na carne para nos ensinar, então é realmente bastante importante para todos nós. A Ivanete colocou para nós: o bem que fazemos hoje é o nosso advogado em qualquer tempo. Isso mesmo. Às vezes aquela boa ação lá de trás, pessoal, ela vai contar aqui, ela vai refletir aqui. E uma boa ação de hoje, de agora, do dia de hoje, ela pode contar pra gente na próxima vida, na próxima experiência, 2, 3, 4, enfim. Então o bem é a semente segura sempre. É o que nós vamos colher com bastante segurança. Vamos olhar então o que André Luiz colocou para nós sobre o item 27, o que ele vai refletir aqui. Olha só, lá na página 143 do Vivendo o Evangelho, né? Olha só o que André Luiz fala sobre o item 27. Ajude o irmão que sofre sem a observação que magoa. E aí ele vai citar os exemplos, olha só. Mendigo à porta, insistente, não questione, atenda. Doente grave, rebelde, não se irrite, socorra. Irmão desesperado, agressivo, não censure, ajude.
Parente infeliz, palpiteiro, não se aborreça, auxilie. É difícil esse aqui, né? Mas não se aborreça, auxilie. Amigo em penúria, arrogante, não critique, apoie. Companheiro triste, revoltado, não reaja, conforte. Mãe de família aflita, exigente, não faça inquérito, ampare. Familiar desorientado, querelante, não discuta, ame. E aí ele vai orientar: seja a luz no caminho de quem se envolve na sombra da provação. Diante do próximo que lhe roga o concurso, faça o que puder. Releve qualquer mal-entendido e conserve sempre acesa a lâmpada da caridade. Pessoal, esse conselho que ele coloca aqui para nós é um grande alerta, né? Um grande lembrete. Diante do próximo que lhe roga o concurso, faça o que puder. Releve qualquer mal-entendido e conserve sempre acesa a lâmpada da caridade. Esse releve qualquer mal-entendido, às vezes, né, a gente fica ali muito tempo não relevando, né? A gente deixa aquilo prevalecer, o mal-entendido prevalecer, e a gente perde aí a oportunidade de fazer algo de bom, fazer uma boa ação, de exercitar a caridade, por vezes por não deixar com que aquele mal-entendido fique de lado. Então, ele pede aqui: conserve sempre acesa a lâmpada da caridade. E aí, quando a gente pensa na caridade, a gente pensa no Cristo, a gente pensa nos exemplos de Jesus. Em todas as passagens evangélicas que a gente conhece, que a gente já soube, que a gente vai aprendendo, tudo ali, pessoal, a lâmpada da caridade estava acesa muito fortemente. Então vamos nos lembrar desse exemplo, vamos nos lembrar dessas possibilidades que nós temos para prestar auxílio. Porque amanhã nós também vamos precisar. Amanhã nós vamos solicitar o auxílio de alguém. Amanhã a prova vai bater na nossa porta. E às vezes de forma muito dolorosa. E aí? A gente se importou com a prova do outro? A gente prestou auxílio para o próximo? Então vamos pensar sobre isso no dia de hoje, com esse estudo aí tão importante para que a gente possa se lembrar, né? Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui no roteiro sistematizado. Lembrando que eu não pego todos os pontos, eu pego alguns pontos que eu acho mais relevantes, mas vale a leitura aqui sempre, né? Quem tiver a oportunidade de estudar o livro, vale a pena. Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal. Aqui ele vai retomando os pontos da mensagem, né? Para quem não conhece o livro, ele vai retomando os pontos da mensagem com perguntas que a própria mensagem vai respondendo. Então, por isso que é interessante. Eu queria frisar com vocês aqui o último ponto que ele traz para nós, que é o seguinte: qual deve ser, em resumo, o nosso comportamento perante as provas do próximo? E aí, olha só o que ele vai trazer para a gente pensar. Devemos utilizar todos os meios ao nosso alcance para suavizar-lhe o sofrimento, conscientes de que, provavelmente, aquele sofredor é alguém que Deus confiou à nossa proteção, a fim de exercitarmos a caridade, colocando para isso os recursos em nossas mãos. Por vezes o recurso está nas nossas mãos e só falta a gente ter a caridade, o amor realmente em nós, para que a gente possa transmitir esse recurso para aquele que esteja em maior necessidade do que nós.
Aquele sofredor é alguém que Deus confiou a nossa proteção, a fim de exercitarmos a caridade, colocando para isso os recursos em nossas mãos. Então, quando a gente perceber, pessoal, a gente precisa muito ter essa consciência, né? Quando a gente perceber que o recurso está nas nossas mãos, por que não estender esse recurso para aquele que esteja em maior necessidade? E aí ele vai trazer uma frase do irmão Saulo que diz o seguinte: socorrendo os que sofrem, estamos tecendo no tear do nosso destino os fios da sensatez e da bondade que nos preparam uma túnica de luz para o futuro. Olha que frase linda, né? Que pensamento. Socorrendo os que sofrem, estamos tecendo no tear do nosso destino os fios da sensatez e da bondade que nos preparam uma túnica de luz para o futuro. O que é essa túnica de luz para o futuro, pessoal? É a colheita lá na frente, né? Lá na frente nós vamos colher realmente esse bem, essa caridade, esse amor que nós estamos plantando hoje. E isso vai nos impulsionar, consequentemente, ao progresso e à evolução. Pouco a pouco nós vamos aprendendo, pouco a pouco nós vamos tomando maior consciência e vamos, consequentemente, avançando. Essa é a lei, né? Progresso, evolução constante. Então, pessoal, com relação ao item 27 é isso. Vocês querem comentar alguma coisa, querem perguntar, fiquem à vontade. Daqui um pouquinho nós já vamos fazer a nossa prece de encerramento, mas fiquem à vontade, caso vocês queiram perguntar. Enquanto isso, eu queria comentar com vocês o quanto o estudo de hoje ele foi importante para mim e acho que para vocês também. Eu sei que muitos de vocês leem os textos antes da live, eu fico muito feliz com esse interesse, né, com essa participação. Muitos já acompanham aqui, já tendo lido, isso é muito bom, porque ajuda a gente a retomar aquele texto e ir extraindo ali dele a verdadeira essência, né? Que é os ensinamentos do mestre. E aí esse estudo de hoje ele mexeu comigo com relação a esse sacrifício, né? Quais são os sacrifícios que nós estamos verdadeiramente vivendo, aplicando nas nossas vidas? E por outro lado também nós estamos tendo entendimento das provas. Nós estamos tendo entendimento de olhar para aquele que está passando pela prova. Quando nós estamos passando, por que muda o olhar, né? Quando a gente olha para o outro está passando aquela prova, aquela situação. E às vezes quando é a gente tem um olhar completamente diferente. Então é um ponto para a gente também analisar, para a gente pensar. Então esse estudo de hoje abriu a nossa percepção nesse ponto, nesse sentido. Com relação às provas, o que nós estamos fazendo, pessoal, no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantas e tantas tribulações, tantas e tantas dificuldades, o que nós estamos conseguindo fazer em benefício do nosso próximo? Fica a pergunta aí para todos nós. Vocês não precisam responder aqui, mas pensem, reflitam, isso serviu muito para mim. Às vezes a gente está muito ocupado, né? E às vezes a gente está muito trabalhando, estudando, fazendo as nossas atividades do nosso cotidiano. E às vezes a gente se esquece, às vezes, né? De olhar para aquele que está passando pela provação da enfermidade, aquele amigo que está um pouco distante, que com certeza pode estar passando por alguma situação difícil. Então é hora da gente olhar para esses pontos aí. O que a nossa intuição trazer para nós é o que a gente precisa pensar. Eu me lembrei de tal pessoa, me lembrei de tal situação. Vamos fazer o esforço de caminhar juntos, né? De um amparando o outro.
Hoje, às vezes, nós não estamos passando pela prova, pela dor. E amanhã? E depois de amanhã? Então é algo para a gente pensar, para a gente caminhar junto, como a mensagem trouxe para nós, para que a gente possa se esforçar para amenizar as provas do nosso irmão. E com certeza nós vamos também receber o refrigério quando nós estivermos passando pela prova. Então eu acho que essa é a mensagem que fica aí do estudo de hoje, uma mensagem muito importante, para que a gente possa caminhar melhor daqui para frente, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Cláudia colocou para mim, foi um tapa na cara, mas mais aprendendo sempre, né? A gente precisa acordar às vezes, né? Então esses textos, esses estudos nos ajudam muito nesse ponto. O João colocou gratidão, Edu, e gratidão a todos os irmãos da live. Obrigado, viu, João, pela presença de sempre. A Cláudia, gratidão pelo aprendizado. Vamos colocar em prática agora, é verdade, né? Não pode ficar só na teoria, a gente tem que vivenciar também. A Adriana colocou para nós: esse estudo preenche nossos corações de luz, paz e principalmente de conhecimento. É uma oportunidade muito bonita que Deus está nos ofertando, né? A espiritualidade também, junto com a gente, nos dando essa oportunidade de estarmos aqui nesse grupo, pensando, estudando, analisando, refletindo e tentando aplicar nas nossas vidas os ensinamentos do Mestre. Isso é muito bom. Eledir, obrigado por essas lives, obrigado pela presença aí, todos vocês. Quero agradecer muito a participação de vocês e na semana que vem a gente retorna então o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar as questões 204, 205 e 206. Para quem quiser ler antes, né, se preparar antes, então já fica aí a dica para vocês, tá bom? Denise, obrigada pela presença hoje, muito bom ter você aqui com a gente. Ivanete também, um grande enriquecimento para todos nós, graças a Deus, né? Pessoal, vamos nos preparar então para a nossa prece. É aquele momento onde a gente vai direcionar o nosso pensamento, é aquele momento que nós vamos pedir a espiritualidade, a Jesus, a Maria Santíssima, a Deus, o amparo, a ajuda para aqueles que estão precisando, para aquela situação difícil, né? Aquele problema, aquele irmão, aquela pessoa que a gente quer ajudar, que está passando pelas provas, principalmente, que é o que nós estudamos hoje, para que a espiritualidade auxilie, ajude, leve socorro, tá bom? Obrigado, Lúcia, minha querida, saudades demais. Vamos lá, então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe, a toda a espiritualidade amiga que nesse instante se coloca a postos para nos auxiliar, para nos ajudar. Essa espiritualidade amiga que nos visita nesta manhã e que oferta a todos nós bênçãos que vêm do alto, bênçãos que vêm diretamente de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Te agradecemos, Mestre Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de estarmos juntos reunidos, estudando o Teu Evangelho, tirando dele as melhores reflexões, tirando dele as orientações para as nossas vidas, como nos comportar melhor, como lidar melhor com o nosso próximo, como entender as provas que nem sempre são nossas, mas que nós temos a capacidade e o dever de atenuar, de ajudar, de amparar, inspirados sempre na caridade que nos ensinastes. Te agradecemos, Mestre, por essa luz que nos envolve, por essa espiritualidade amiga que nesse instante se desloca em assistência, tendo como endereço o nosso pensamento. Seja os nossos lares, nossas casas, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo,
aquelas pessoas que nós queremos nesse instante pedir auxílio e assistência. A nossa mente, o nosso pensamento vai plasmando e mostrando e direcionando essa ajuda que vem diretamente das mãos de Jesus. Pedimos aos bons espíritos que nos assistem, nossos mentores, todos esses trabalhadores da luz que nos dão assistência, para que nesse instante nós possamos receber em nossos corações todas essas bênçãos que vêm direcionadas a nós, que possamos abrigá-las em nosso ser, cultivando o equilíbrio, a luz, a paz, o amor e a verdadeira caridade. Que a gente possa absorver no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual todas essas messes que vêm do alto em nosso auxílio, nos inspirando paciência, resignação, amor acima de tudo, para com a gente mesmo, para com o nosso próximo, para com as provas e as expiações que nós todos viemos vivenciar na Terra. Quando a prova bater a porta, vamos nos lembrar de Jesus, esse Mestre misericordioso que nos acompanha, que caminha conosco, que nos auxilia, que espera de nós a fé e a esperança no amor do Pai. Nesse instante, pedimos à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso Mestre, para que leve socorro a tantos e tantos que estão em sofrimento nesse instante, nos hospitais, nas cadeias, nas zonas de guerra, de conflito, de violência, onde o amor ao próximo ainda não é reinante. Te pedimos, Mestre, que o teu olhar compassivo inspire esses irmãos ao bem, a não mais se entregarem ao mal, a não mais maltratarem e ignorarem a dor alheia, a dor do próximo. Que a tua presença se faça através dos bons espíritos que inspirem esses irmãos ainda entregues ao mal e à dor, à ignorância, para que possam, pela nossa caminhada, pelos nossos estudos, que apesar de toda dor, de todo sofrimento, de todas as quedas, de todas as dificuldades que nós ainda trazemos nas nossas almas, a gente possa sempre se esforçar para levantar, para dar um passo à frente, confiante sempre no teu amor e na tua presença. Sabemos que vamos cair, que vamos tropeçar muitas vezes, mas a confiança e a certeza do teu amor nos farão levantar, nos farão caminhar na direção do horizonte, na direção do amor, da paz e da resignação, amparados sempre pelo amor do nosso Pai maior, do nosso Pai Celestial. Esteja conosco, Mestre Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Te agradecemos pelo amparo que recebemos nesta manhã e que se estenderá por toda a semana, por esse mês que está se finalizando e pelo mês de outubro que está chegando. Te pedimos muita proteção, muita luz e que a gente possa caminhar sempre ao teu lado, certos do amanhã, certos do futuro, certos do amor do Pai.
esteja conosco, Mestre sublime, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muita paz para todos nós, meus irmãos. Na semana que vem estaremos juntos novamente. Na sexta-feira vou divulgar o calendário para vocês. O calendário das lives do mês de outubro, então fiquem atentos aí às datas, aos horários e aos temas, tá bom? Ivanete, Lúcia, minha querida, muito obrigado. Todos vocês que estão participando, muita luz, muita paz. Vamos nos lembrar do que nós estudamos hoje, do que nós aprendemos, para que a gente possa colocar em prática. A prática é ainda mais importante. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Eledir, tchau, tchau. Adriana, todos vocês, muita luz e muita paz. Denise, tchau, tchau. Um abraço.